Carla Cristina, o irmão Luiz Carlos, a irmã Gaia. Nós tivemos aí um desfalque grande esse fim de semana, né? Um grupo de jovens se reuniram aí para um aniversário. Infelizmente um deles testou positivo, então vários ficaram impossibilitados de estar aqui nesse final de semana. Inclusive nós tivemos 2 programações da UMP e do Lions desmarcadas por conta disso, então vamos orar para que esses irmãos fiquem bem. Até onde eu sei, nenhum deles ainda apresentou mais sintomas ou tem algum tipo de complicação, mas por precaução devida, né, ficaram em casa, e eu creio que muitos estão aí recolhidos acompanhando online. Bom dia para a Keila também, que nos saúda aqui. Como de costume, irmãos, se você quiser participar, fique à vontade. Hoje o Guilherme, que está auxiliando a gente aí com o microfone, então levanta uma das suas mãos e eu vou precisar da sua participação. Vocês sabem que eu gosto dessa interação. Então só faça um sinal aí e fique à vontade de fazer perguntas, contribuições, comentar e participar da aula. São todos muito bem-vindos. E se você também que está em casa quiser participar, você pode participar através do chat do YouTube. Se tiver no Facebook, eu vou pedir para os meninos me ajudarem a olhar, porque eu não vou conseguir alternar a tela aqui o suficiente. Mas se você quiser participar, fique à vontade em participar também pelos seus comentários. A gente vai lendo aqui na medida do possível. Irmãos, nós estamos então vendo os mandamentos, os 10 mandamentos expressos lá no Êxodo 20. Abre comigo lá no capítulo 20 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Nós vamos hoje para o 8º mandamento, estamos quase terminando aí os 10 mandamentos. Se você perdeu alguma dessas aulas e quiser acompanhar alguma das aulas desses 10 mandamentos, elas estão todas disponíveis no YouTube. Assim que a gente passa elas aqui, elas são editadas e colocadas, disponibilizadas lá no YouTube e ficam lá. Então você pode assistir cada um dos mandamentos de novo, enviar para outras pessoas para que elas possam assistir. E a gente tem falado sobre cada um desses mandamentos de maneira mais profunda, fugindo da superficialidade, do simplismo, só de ler e pensar, não matarás, ok, tranquilo. Mas o que está por trás de tudo isso? O que realmente quer dizer um mandamento como esse que eu citei? O de hoje não é esse exatamente, o mandamento que nós falaremos hoje está no versículo 15 do capítulo 20, mas eu quero convidar você a ler junto comigo mesmo assentado, todos os versículos até o versículo 15, então Êxodo 20, do 1 até o 15, que é o mandamento em questão para a nossa manhã, para a nossa aula de hoje. Vamos ler juntos? Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Até aí. Hoje, então, paramos no 8º mandamento, restando apenas 2 mandamentos. Vamos lembrar, irmãos, como de costume,
do porquê nós estamos então estudando esses 10 mandamentos. A lei que foi dada ao povo de Deus há muitos anos, muito tempo, né, muitos anos mesmo, ela permanece válida para nós ainda hoje. Ainda que seu aspecto seja mais profundo, ainda que seu aspecto não tenha tom salvífico, como já não tinha naquela época, e nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça, a graça nos leva a cumprir a lei. O compromisso que nós temos com Cristo nos leva a amar os seus preceitos, amar os seus mandamentos e cumprir a sua lei. E é por isso que nós estudamos os 10 mandamentos. A lei do Senhor revela o que então? Em primeiro lugar, a perfeição de Deus. Revela o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é justo e o quanto Ele ama a justiça e a retidão. Mas por isso acaba revelando também que eu e você não somos capazes de cumprir a lei do Senhor. E que nós somos pecadores, que nós somos insuficientes e que nós não somos capazes, em nenhum momento da nossa vida, de cumprir toda a lei, ou sequer um dos preceitos da lei. Nós temos visto, ao estudarmos cada um dos mandamentos, que é verdade, a gente já caiu em cada um deles. Seja numa simples ação ou em algo de grandes efeitos, nós já infringimos, vou dizer pelo menos um, mas com certeza todos dos mandamentos. Pelo menos aqueles até aqui. E hoje nós vamos falar de um mandamento, então, enfim, só concluindo, né? Então revela que Deus é perfeito, nós imperfeitos, e que não temos condição de salvarmos a nós mesmos da nossa imperfeição. Mas aí nos lembra da graça de Cristo. É por isso que a lei nos conduz à graça e não a um jugo de morte sem esperança. Mas em Cristo nós temos a esperança de que mesmo sem cumprir a lei, nós somos aceitos por Deus, porque Cristo nos substitui, morrendo no nosso lugar. O salário do pecado, da maldade que carregamos em nós é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas aí chegamos no não furtarás, então, hoje, e esse aqui também, como o não adulterarás, que você podia olhar e falar, nunca adulterei, estou livre. Não furtarás, muitos de nós vamos olhar e dizer assim, esse eu tenho certeza absoluta, pastor. Não, se os outros, o senhor conseguiu dar um jeito de dizer que eu tinha pecado, esse eu quero ver o senhor fazer um malabarismo para me achar pecador. Porque eu nunca furtei, a minha mãe sempre falou para mim que nem uma borracha do colega podia roubar. E eu nunca roubei. Não roubava, eu era um bebê tão tranquilo que não roubava nem brinquedo do coleguinho, do amiguinho. Se ele me pedia, eu dava de volta. Eu era assim, igual Joaquim, tranquilo, sereno, não tirava nada de ninguém. Eu nunca roubei, nunca furtei nada de ninguém. Então eu faço a mesma pergunta da semana passada. Como que nós podemos furtar? Acho que vale fazer antes uma distinção aqui, interessante, que na nossa lei, a nossa lei faz distinção entre furto e roubo, certo? O furto é aquele realizado furtivamente, ou seja, você subtrair, tirar algo de alguém de maneira indireta, se eu posso dizer assim, né? sem uso de violência, sem o contato direto com aquele que possui aquele bem que você subtraiu, sem que haja, então, uma percepção clara até que ele note a ausência do que você furtou. O roubo não, o roubo já implica em contato, em violência, e geralmente nós somos furtados e pensamos que fomos roubados, né? A gente usa a palavra roubo assim, no senso comum para tudo que acontece quando alguém leva um bem nosso. Mas na lei a distinção é feita entre furto e roubo. Aquilo que é levado, então, sem uso de violência e de maneira furtiva é furto. Mas aquilo que é feito com uso de violência e que você toma ciência daquilo, até mesmo um sequestro, por exemplo, com uso de resgate, é um roubo, porque ele usa de violência e de subtração de algo do outro, seja um bem ou seja até mesmo a sua própria liberdade. Então, vale a pena a gente fazer essa distinção para a gente ampliar um pouquinho o horizonte do que é furtar, roubar aqui. Nós estamos tratando do aspecto total. A Bíblia não faz essa distinção que a legislação faz. Aqui ele está falando de toda e qualquer subtração de bem que há, seja no momento que a pessoa percebe e ela é confrontada diretamente para ser subtraída ou não. Seja no momento que você faz de maneira discreta e a pessoa só nota a ausência do bem depois. Então, quais são as maneiras que nós podemos quebrar esse mandamento? Furtando algo de alguém. Levanta sua mão e o Guilherme vai levar o microfone até você. Deixa eu dar uma olhadinha lá no YouTube. Quem sabe alguém tem uma resposta para dar lá também.
E aí? Como que nós podemos ser furtados ou furtar algo de alguém? Irmãos, estão tímidos hoje? Muito bem, então vamos lá para a nossa exposição de aula. Aqui no YouTube a gente também não teve nenhuma interação. A princípio, parece realmente muito simples, então, a gente fazer essa distinção e tomar como certo de que a Bíblia está falando de furto e roubo, de um ladrão, de alguém com uma índole invejosa e que queira roubar um bem do outro. Mas o furto aqui da Bíblia, né, o roubo que a gente pode fazer, ele se estende muito mais do que simplesmente obter um bem de alguém. A gente pode furtar uma pessoa de muitas maneiras, inclusive furtando dele a verdade, furtando dele a liberdade e furtando dele bens materiais também, de muitas formas. Não é porque você não é um batedor de carteira que você não tenha furtado algo de alguém. Não é porque você não é um ladrão de colarinho branco que você também não tenha furtado de alguém. O simples fato, por exemplo, de você sonegar um imposto, que infelizmente ainda é uma prática comum, é uma forma de furtar. O desejo de burlar alguma regra, alguma lei para pagar menos, ou usar de meios escusos para conseguir alguma coisa e um benefício pessoal, é também um furto. É uma forma de você roubar de alguém, né? Quem não já se pegou fazendo uso de um produto pirata? Quando eu era mais novo, a gente gostava muito de jogar jogos de computador, né? Em casa a gente teve videogame, mas foi muito pouco, assim, em casa a febre maior era jogar jogos de computador. E eu lembro que a gente às vezes ia atrás do joguinho pirata, né? Por que isso é um furto, por exemplo? Porque alguém trabalhou, alguém tem o direito sobre aquilo. E quando você compra uma cópia que não vai gerar o lucro devido àquele que trabalhou por aquele produto, você está gerando lucro para um que não trabalhou pelo produto e ainda concordando com todo esse sistema de pirataria, né? Então, a gente pode roubar em muitas situações de alguém. Nós podemos, então, furtar de muitas maneiras, e eu queria falar sobre isso nessa manhã. Aquele que rouba, quebra o mandamento do Senhor, quebra a lei de Deus e está em desobediência ao Senhor. Então, se você é um assaltante de alguma forma, cuidado, aplane seu caminho, corrija sua rota. Então, quais são os deveres exigidos nesse mandamento? O que é que está dizendo, então, o que está por trás desse não furtar? O primeiro e o mais básico deles é o uso da verdade. O uso da verdade. Você deixar de falar a verdade é roubar o outro a realidade, a claridade, né? A clareza, essa é a palavra, a clareza sobre a realidade, sobre aquilo que acontece ao seu redor. Então você precisa fazer uso da verdade. Se você já deixou de usar a verdade, também conhecido como mentir, então você já quebrou esse mandamento. A mentira é o roubo da verdade. É roubar a verdade. Se você sabe a verdade, e eu não estou falando aqui quando você dá uma informação errada sem querer, eu estou falando aqui quando você deliberadamente escolhe informar de maneira incorreta, sabendo daquilo que é o certo. Seja porque você quer proteger alguém, não, é uma mentirinha branca, uma mentirinha colorida, uma mentira, o nome que você quiser dar. Mentira é mentira, grande ou pequena, para ajudar ou para atrapalhar. Mentira é mentira. E ela não cabe na boca do cristão. Ela não cabe no coração do cristão, na mente do cristão. A mentira não serve para nós. A mentira não cabe nas nossas vidas. E ela é uma quebra do mandamento, não furtarás. Então todo aquele que mente, já roubou pelo menos uma vez. Aí eu quero ver, né? Eu já menti. Você já mentiu? Eu já menti. Eu admito. Já menti. Eu sempre falo que, até comentando com a Vitória recentemente, falo para ela, engraçado que a mentira nunca foi uma coisa que muito me pegou. E eu lembro que eu falava isso várias vezes, às vezes eu falava, até que um dia eu me peguei mentindo. Né? Me peguei mentindo, e daí eu fui falar com a pessoa, eu falei, olha, eu menti para você.
E agora eu estou com duas vergonhas. A de ter mentido e a de ter que admitir para você que eu menti. Né? Então, a mentira ela gera vergonha para a gente. Ela gera confusão. Ela pode gerar muita confusão, porque você dá uma informação errada para a pessoa que pode, inclusive, ela pode fazer uso dessa informação como verdadeira e também ter sérios problemas por estar mal informada ou por receber a informação mentirosa. Então nós temos que tomar muito cuidado com a mentira. Não só por isso, né? Não só pelos efeitos visuais, não só porque ela vai te deixar envergonhado, mas porque a mentira ela é uma desobediência direta a um preceito do Senhor. Veja que nesse ponto ela se comunica também com outro mandamento que fala, que é o próximo mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Nós vamos falar desse mandamento hoje, mas no quesito da verdade se comunica com isso. Esse mandamento também fala sobre a verdade. Mas veja como a verdade ela é tão importante que ela tem um mandamento específico para falar sobre ela. Sobre a importância de nós falarmos aquilo que é claro, real e verdadeiro. Com isso, a gente não precisa ser, eu lembro da irmã Lucilene usando esse termo e eu gostei muito, sincericida. O que é o sincericida? Né? Que usa da verdade a qualquer custo e ele não se importa com o efeito da verdade. Com isso, não quer dizer que nós vamos chegar fazendo avaliação de tudo, de todos e dizer assim, olha, eu não gostei da sua roupa, você está muito feio. Ninguém perguntou. Se ninguém perguntou, não precisa falar. Né? Tem coisas que a gente guarda para a gente, que não é uma questão de verdade, é uma questão de opinião. E tem gente que usa, então, da verdade para falar o que quer. Não, eu estou sendo sincero, eu sou uma pessoa muito transparente, eu sou uma pessoa muito sincera. Quer conviver comigo, tem que saber que eu sou muito direto, muito transparente, e comigo é papum, é verdade na lata. Né? E geralmente essas pessoas usam isso, inclusive, como uma capa de proteção contra aquilo que elas não querem escutar dos outros, inclusive a verdade. Né? Mas então a verdade ela não serve para a gente ser uma pessoa inconveniente, mas para que a gente não seja uma pessoa mentirosa, justamente o oposto. Né? A gente não deve ser mentiroso. Então a verdade serve para que quando nós formos instados, quando nós formos pensar aquilo que nós vamos fazer, nós nos basearmos na verdade. A palavra fala isso, tudo aquilo que é verdadeiro, que seja isso que ocupe vossa mente, o vosso coração. Que seja isso que você carregue com você mesmo, como parâmetro para você agir, falar e fazer. E veja que às vezes a gente furta o outro da verdade, mas a gente também às vezes se furta da verdade. Quando a gente começa a olhar situações de maneira enganosa e a pensar coisas sobre nós mesmos que não são verdadeiras. Quantas vezes você começa a pensar e dizer assim, isso aqui não dá, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. Né? E aqui eu não quero trazer uma mensagem motivacional para você, mas é verdade, você não consegue, você não é capaz, mas se você tem a vida de Cristo em você, aquilo que o Senhor mandou você fazer, você é capaz de fazer pelo poder de Deus. Então muitas vezes a gente furta a verdade, não só do outro, mas de nós mesmos. Nós buscamos nos enganar com algumas coisas. Quando você alimenta a sua mente de coisas mentirosas, de que não são a verdade, quando você estuda um livro, e tudo aquilo que está escrito no livro, você não é capaz de fazer um filtro do que é verdadeiro ou não é verdadeiro. Quando você lê diversos autores e tudo que você lê, você absorve como uma esponja que não faz distinção do que é bom do que é ruim, do que é certo do que é errado. E tudo aquilo vale como verdade para a sua vida, você também está se furtando da verdade. Então a gente tem que tomar cuidado nesses dois sentidos. A gente pode furtar a verdade do outro, mas a gente pode furtar a verdade da gente mesmo. E como que a gente foge disso? Buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. A palavra fala que Ele é o Espírito da verdade e nos conduz pela verdade. Junto à verdade, vem de mão dada a fidelidade. Se você é verdadeiro, você também precisa ser fiel. Aquele que não é fiel, e aqui eu extrapolo o quesito da aula anterior, quando nós falamos sobre o adultério, não estou falando só de fidelidade no casamento, mas fidelidade a tudo aquilo que você se compromete a fazer com alguém. Ser fiel àquele que te emprega, cumprindo aquilo que foi combinado como trabalho para você fazer. Ser fiel ao seu amigo quando você não nega a ele a amizade verdadeira, a amizade sincera, a amizade cuidadosa. Ser fiel ao seu companheiro, à sua companheira, a quem você então prometeu fidelidade no casamento também. Ser fiel à função que foi confiada a você, por exemplo, de liderança dentro da igreja ou mesmo liderança dentro do trabalho. Ser fiel à sua paternidade, à sua maternidade ou à sua posição de filho. Essa fidelidade também deve nos acompanhar. Aquele que é sincero, que é verdadeiro, que é honesto, ele também precisa carregar consigo a fidelidade. Ser fiel àquilo que é proposto a ele. E com esses dois, então, vem também de mãos dadas a justiça.
a justiça em tudo aquilo que você se propõe também a fazer. Você fez um contrato? Cumpra o contrato que você fez. Você fez uma compra, contraiu uma dívida? Cumpra com aquilo que você, então, se propôs a fazer. Se o pagamento é mensal, faça o pagamento mensal. Se você não tem condição, não faça a compra. Isso também é roubo. Né? Aqui nós vamos perceber então que o roubar ele vai ganhando aspectos mais profundos quando a gente vê, por exemplo, que você se comprometeu a pagar alguém e não paga, quando você faz uma dívida e acumula essa dívida, quando você tem um nome pendente por um motivo que foi irresponsabilidade tua, né? Eu já vi situações em que as pessoas tiveram um nome complicado aí, no SPC, Serasa, enfim, órgãos de proteção do consumidor, porque o pai fez uma dívida no nome, a mãe fez uma dívida no nome, o tio, e ele emprestou um nome, e aí se complicou na vida. Ele tomou essa responsabilidade quando deu um nome, mas às vezes não era nem maior de idade quando foi usado para isso, né? Mas eu estou dizendo de casos em que você é responsável, direto, e toma ciência disso, mas faz algo maior do que você pode suportar. Isso é desonestidade. Isso é desonesto. Se você não tem condição de pagar por alguma coisa e contrai uma dívida sabendo disso, você é desonesto. Você está roubando. Você escolheu tirar do outro, porque aquele bem não lhe pertencia, até que você disse que podia pertencê-lo. Então, veja que até a retidão, a justiça com os contratos que nós fazemos, eles são uma obediência ao mandamento, ou romper com esses contratos, uma desobediência a este mandamento. Então nós devemos ter cuidado com isso e manter fiel aquilo que a gente emprega a nossa palavra. Se você emprega a sua palavra com alguém, seja para o que for, seja para um favor, seja para ajudá-lo com alguma coisa. Vou fazer uma mudança, quem pode me ajudar? Eu posso. Chega no dia da mudança, não aparece ninguém. Já viu isso? Quem já fez mudança já passou por isso. Né, Silvia? Na hora você fala assim, nossa, não vai faltar braço, não vai ser cansativo, tem tanta gente para me ajudar, chega no dia aparece 2, dos 25 que tinham dito que iam. Né? Então, você está faltando com a verdade, com a honestidade, com a fidelidade e não sendo justo com aquilo que você se propôs a fazer. Existe uma parábola que Jesus conta, daquele que é melhor, né, você não prometer e cumprir, do que prometer e não cumprir. Ele fala de 2 filhos, um que se recusou a ajudar o pai na sua lavoura, e o outro que falou, não pai, conta comigo, eu vou estar lá. O outro se arrependeu e falou, puxa, meu pai veio e me pediu, e eu fiz de conta que não tinha nada a ver com isso, mas eu vou lá ajudá-lo. E mesmo sem a promessa de ajudar, foi lá e ajudou. Mas aquele que tinha prometido, fez pouco caso da sua promessa e não foi. Essa é uma situação clara da falta de fidelidade com aquilo que você se propõe. É um contrato de boca, mas é um contrato. Não tem papel assinado, mas é emprego da nossa palavra. Se a nossa palavra não pode ser confiável, então nós não somos nada confiáveis em nenhuma coisa. Se aquilo que a gente fala não é confiável, então não se pode confiar em nada do que a gente faz também. Nós somos pessoas que gostam de roubar então dos outros, furtar do outro, seja através de uma defraudação ou através de uma mentira. Cuidado também quando você empresta dinheiro para alguém. A forma de você fazer isso pode configurar roubo também. Nós conhecemos aí o conceito da agiotagem, que é o empréstimo a juros e juros abusivos. Mas se você se propõe a emprestar o dinheiro de alguém, não queira fazer disso um lucro. Se você quer lucrar com isso, invista. Invista o seu dinheiro numa ação, invista numa empresa, invista de alguma forma, mas não vá fazer empréstimo para as pessoas. Essa não é a maneira correta, não é a maneira justa de você obter lucro e ganhar dinheiro. E tem muita gente fazendo isso por aí. O agiota não é só aquele homem mau que vai perseguir você e querer te ameaçar de morte se você não pagar a dívida que você fez com ele. Se você também empresta dinheiro a juros para querer obter algum tipo de ganho ou evitar uma perda do seu dinheiro, precioso dinheirinho, então não empreste. Se ele é tão precioso para você, retenha ele para você. Não faça isso. Não seja desonesto. Não seja injusto para com o outro. Não seja essa pessoa que furta do outro através de uma coisa que parece tão simples. Doe, né? E não faça uso da doação também para se promover. Não faça disso. Faça isso de maneira discreta.
discreta. E faça esses empréstimos também conforme aquilo que você pode. Tem gente que não se importa de emprestar dinheiro, que não se importa de emprestar o carro, que não se importa de emprestar alguma coisa que tem que o outro precisa. Mas às vezes faz isso a custo do próprio, a custo da própria necessidade. Olha, eu não tenho nem para mim, mas se você está precisando, eu vou te dar aquilo que eu nem tenho. Tem gente que se endivida para não deixar o outro endividado, né? Já viu gente que faz isso? Gente que é tão desesperada para ajudar, e aí também há um desequilíbrio, porque parece muito nobre. Nossa, fulano dá a roupa do corpo para poder ajudar o outro. Eu não estou dizendo que quando a gente ajuda, a gente não pode se sacrificar um pouquinho. Mas é diferente de você tirar de um conforto e tirar de uma necessidade. Veja que você pode falar assim, olha, eu vou deixar de pedir a minha comida em casa, que é mais cara, sair para fazer um jantar, que são coisas supérfluas, são confortos, são luxos, para poder ajudar alguém. É diferente de você falar assim, olha, eu vou deixar de pôr arroz e feijão dentro da minha casa, porque tem um amigo meu, um parente meu que está precisando muito. Tem gente que perde a medida, que dependendo de quem é, principalmente, tem uma ligação emocional, uma dependência emocional tão grande, que faz essa ajuda a custo da própria necessidade. Isso também é errado, porque nós estamos furtando de quem? De nós mesmos. Deus deu aquilo para o nosso sustento, e é desonroso quando eu deixo de abençoar, por exemplo, a minha casa, a minha família, porque eu quero desesperadamente ajudar o outro. E aí a gente precisa pensar, por que eu preciso tão desesperadamente ser o grande salvador da condição do outro? Inclusive a custo da minha própria condição, da minha própria necessidade. Se eu posso partilhar, tudo bem. Mas se eu não tenho condições, não doe, não empreste. Não faça isso por constrangimento. Puxa, levantaram uma doação na igreja, está todo mundo doando, só o meu nome que não está na lista. Eu vou ter que dar aqui um dinheirinho. Eu não tenho, esse mês está difícil. Mas eu tenho que dar, puxa vida. Todo mundo vai falar que eu sou pão duro, que eu não tenho um coração bondoso. E às vezes a gente é movido por coisas erradas a fazer aquilo que era para ser certo e se torna errado pelo nosso coração, pela forma como faz. Então a gente deve fazer o empréstimo, a doação, né, e a concessão de bens e daquilo que a gente possui, a partir daquilo que a gente tem realmente condições de fazer, para que nós não furtemos nem de nós mesmos. Outra forma também que a gente pode preservar a nossa vida de quebrar o mandamento é sermos moderados em relação às riquezas, em relação a possuir coisas, ao desejo de possuir e tanto ao possuir. Cuidado, então, com uma vida de extremo luxo, que esbanja, né, que esnoba uma quantidade de coisas absurdas, simplesmente pela necessidade que a gente tem de provar alguma coisa, pelo status de alguma coisa. A riqueza não é pecado, irmãos. Ser rico não é pecado. Mas isso não pode ser o nosso objetivo de vida. Se você enriqueceu, que bênção. Deus está dando a oportunidade de você ajudar ainda mais o próximo. A riqueza serve para nós ampliarmos a possibilidade de nós abençoarmos a vida de outras pessoas. Consegue perceber que o dinheiro que a gente recebe mais do que a gente costumava receber e cada vez mais recebendo, serve para ajudar mais e cada vez mais aqueles que necessitam. Isso quer dizer então que eu tenho que sempre ter uma vida simples? De preferência, sim. Eu não vejo mal e não há mal, e eu não vejo que a Bíblia condena isso, até porque nós temos exemplos, por exemplo, como Jó, que era rico, perdeu tudo, e quando foi restituído com muito mais riqueza do que possuía antes, pelo próprio Deus. Então a riqueza em si não tem problema, e ela automaticamente gera mais conforto para aquele que possui a riqueza. Mas a gente não pode viver dependente disso. Tem gente que por causa da riqueza não faz muitas coisas, porque não quer perder o conforto. Inclusive, às vezes rejeitam o chamado do Senhor, porque o emprego de hoje paga mais do que se eu for ser um missionário, ser um pastor, diminuir a minha carga porque Deus está me chamando para servir em tempo parcial na obra dele de alguma forma. Nós não podemos ser escravos disso. E quando nós fazemos isso, nós roubamos. Mas o que nós estamos roubando aqui? É aquele que nos emprega? Não, porque ele paga o salário justo. Lucrar é roubar? Lucrar é roubar? Será que é? Não é. Não é roubar. Se você não faz um lucro injusto, né? Se você não é exagerado na forma como você lucra, não é roubar. O roubo aqui é o roubo do Senhor. Quando você desobedece um propósito que Deus tem para a sua vida, você rouba do Senhor.
A gente gosta muito de falar aí dessas igrejas da teologia da prosperidade e que falam muito, né? Você precisa dar o dinheiro porque você está roubando de Deus. Mas a gente rouba de Deus de formas muito piores do que o dinheiro. Aliás, esse discurso é um discurso até de um tom abusivo para obrigar as pessoas a trazerem uma quantidade de dinheiro. Mas eu me preocupo muito mais com o roubo que a gente faz quando a gente é desobediente, quando a gente é negligente. Sabe aquele tempo que você devia ter gasto em oração e leitura da palavra e você não fez? Você é um assaltante de Deus. Sabe o tempo que você gastou para fazer as coisas suas, para defender seus interesses, para buscar a sua riqueza, o seu sucesso profissional, o seu sucesso pessoal, o prestígio, você roubou de Deus. O dono da nossa vida não somos nós. Deus é o dono da nossa vida. E Ele sabe o que Ele tem para nós. E Ele tem o melhor. Acredite. Se você então tem planos maravilhosos, do Senhor são muito melhores que os seus. Se a gente não submete a nossa vida por completo ao Senhor, nós roubamos do Senhor. Não que qualquer subtração que a gente possa fazer ao Senhor vai diminuir o que Ele tem. A perspectiva não é essa. Porque quando roubam de mim e de você, falta para nós, não é verdade? Se me roubarem esse paletó, vai me faltar quando eu for colocar a calça. Ah, pastor, mas você tem outro terno? Eu tenho outro terno, mas dessa calça vai faltar. Agora, o roubar de Deus não afeta a existência de Deus em nada. Ele não fica diminuído, faltante em nada. Para Ele não falta nada. Mas quem somos nós para acharmos que podemos tirar de Deus ou decidirmos melhor do que Deus, ou decidirmos por Deus sobre aquilo que nós devemos fazer na nossa vida? Nós roubamos da obediência que nós devemos a Ele. Roubamos da submissão que nós devemos a Ele. Roubamos do compromisso que nós fizemos com Ele, quando a gente não faz aquilo que é a vontade de Deus e buscamos coisas para nosso benefício próprio. Então veja como a gente pode furtar de muitas maneiras, e de maneiras terríveis a gente pode fazer isso. Deixa eu dar uma olhadinha lá no YouTube, ver se tem alguém participando aqui conosco. Temos uma participação do nosso irmão Aquias. Ele diz assim: antes era comum as pessoas em geral falarem sobre listas de valores, pontualidade, honestidade, lealdade, modéstia, etc. Hoje em dia, como já vaticinara Rui Barbosa em 1914, isso é até mal visto. Hoje em dia, inclusive, termos uma vida simples, a irmã Carla falou, né, a esposa do irmão Aquias. Então, o irmão Aquias que está lembrando a gente que a gente está ressaltando aqui valores básicos, mas que foram abandonados, não é verdade? Foram abandonados. Não é mesmo muito, não está muito em alta falar de honestidade, falar de retidão, falar de modéstia e de simplicidade. Inclusive, a simplicidade é um dos deveres exigidos nesse mandamento. Uma vida simples é sempre uma vida melhor. Até porque a nossa circunstância hoje é uma e a gente não sabe se ela vai ser a mesma daqui uma semana que seja. O emprego está aí para ser perdido, não é verdade? Não, espero que não, para ninguém. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. A pandemia demonstrou que muita gente que estava estabilizada na sua profissão, de repente se viu sem trabalho. Excelentes trabalhos, inclusive, que pagavam muito bem, que sustentavam a sua casa, que permitiam um excelente padrão de vida. De repente, esse padrão não só diminuiu, mas ele caiu por completo, zerou. Não havia condições nenhuma. O que eu digo aqui é, coloque seus filhos, se você tem condição, numa escola particular, se você achar que é melhor para isso. Coma, sim, uma comida de maior qualidade se você tem condição para isso. Mas não se prenda a isso. Que não seja isso a condição da sua felicidade. Muita gente se perde porque o salário diminuiu, porque perdeu o emprego e conseguiu um emprego com salário menor. E aí já fica revoltado com Deus porque tirou dele, porque é escravo do conforto, escravo daquilo que o dinheiro pode oferecer. Esse apego à riqueza, esse desespero pelo ter, é também uma quebra desse mandamento. Então, cuidado, busque uma vida de moderação. Né? Se fala muito em frugalidade, inclusive como uma disciplina espiritual. A frugalidade é essa simplicidade, é se contentar com aquilo que é simples, com aquilo que é básico. E a frugalidade ela se estende não só para a nossa vida financeira, mas para todas as coisas. Se fala em frugalidade muito em ordens, né? Ordens
católicas principalmente, de pessoas, de monges e freiras que se separam, fazem votos, e eles fazem votos de frugalidade. Roupas simples, por isso que você vê eles com roupas sempre iguais, né? Ele não vai se preocupar com o que está na moda, com o que deixa mais bonito, com o que cai melhor com o meu tipo de corpo. Não, é a mesma roupa sempre, o mesmo jeito sempre, como um exercício de simplicidade e frugalidade. Eu não estou dizendo que nós precisamos fazer isso, eu estou dizendo que a gente tem um parâmetro aí, né? Uma ideia do que é a frugalidade. E que a gente deve perseguir a frugalidade, a simplicidade, a modéstia, mas principalmente a modéstia do coração. Porque a modéstia do coração se revela na roupa, no falar. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, um linguajar muito rebuscado para demonstrar o quanto ele engoliu do dicionário, né? E o quanto ele é capaz de pôr para fora. Tem gente que não consegue conversar com simplicidade. Tem gente que, por exemplo, estudou muito de uma determinada área e não sabe conversar sobre a sua própria área com alguém leigo sem deixar muito claro o quanto ele sabe mais. Então a gente pode ser mais modesto no coração e ser simples para com todos, para que todos sejam entendidos, para que a gente se faça entender para todos, para que a gente não constranja ninguém pelo nosso modo de vestir, para que a gente não constranja ninguém pela nossa ostentação de alguma coisa. Isso também tem a ver com adequação, a gente saber se adequar aos lugares que a gente vai de maneira simples, no ser, no falar. A gente às vezes fala, né, de gente, aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulano, você nem fala que tem o dinheiro que tem. Uma pessoa muito simples. E chama a nossa atenção, não é verdade? Chama a atenção pessoas que são simples. E a gente deve buscar essa simplicidade, um desapego àquilo que é aparente. É difícil, sabe por quê? Porque existe um apelo muito forte no nosso mundo de hoje, da aparência principalmente. Né? Seja da aparência física, estética, mas daquilo que você aparenta ter ou ser. Então você não precisa nem ter, mas se a sua roupa diz que você tem, você é aceito. Se o seu jeito de falar, de se portar, de andar, faz parecer que você tem alguma coisa que você não tenha, é o suficiente para a nossa sociedade de hoje. Né? E é por isso que as pessoas não se importam de mentir num currículo, por exemplo. Porque ela só precisa parecer ter. E aí ela usa uma linguagem que parece que ela sabe aquilo que ela colocou no currículo, e ela consegue uma vaga que não era nem devida a ela, porque ela não tem a capacitação. Um exemplo simples, né? Mas de que a gente pode também furtar do outro. Outro dever exigido a nós nesse mandamento é viver de maneira lícita. E a diligência em viver dessa maneira lícita. Você vive de maneira lícita? Você faz coisas que são dentro da legalidade ou você usa de coisas que são ilegais? Mas meu amigo fez e deu certo, ninguém nem soube. Está tudo bem. Não dá nada, né? Todo mundo faz assim. Hoje em dia, infelizmente, é assim mesmo. Não seja conformado com hoje em dia. O seu parâmetro não é o que o outro está fazendo. O seu parâmetro é a verdade, a justiça, a retidão, aquilo que Deus pede que nós façamos, que é viver debaixo da verdade. Vou contar uma história para vocês, verdadeira. Um pastor amigo meu, era pastor aqui em Curitiba, inclusive, ele não está mais aqui, mas recebeu uma ligação uma vez de um irmão da igreja dele. Esse pastor precisa de uma oração do Senhor, porque o senhor sabe que eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma loja, eu vendo produtos importados, e o meu marido, era algum parente dele, enfim, falou, olha, está passando a fronteira do Paraguai agora, mas ele estourou aquilo que pode passar e a gente está com medo dele ser pego pela polícia. Então, ora para que Deus não deixe ele ser pego pela polícia. Né? Muito legítima essa oração, não é verdade? Com certeza não, né? Então, tem muita gente que vive na legalidade, que é bênção de Deus sobre a ilegalidade. Vive fazendo coisas ilícitas e quer que Deus abençoe as suas coisas ilícitas. Ora, pastor, ora para que a muamba venha e eu possa vender aquilo que é ilegal, né? Então, tem gente que está tão tranquilo com aquilo que é ilícito e errado que não se incomoda, inclusive, em pedir a bênção de Deus sobre aquilo que é errado. A gente tem que tomar cuidado e observar se a gente também não faz coisas que são ilegais, se a gente não acha brechas para pagar menos aqui e ali. Olha, principalmente o empresário aí, ele sabe o sofrimento que é pagar impostos para o governo. E muitas vezes a gente não vê isso de volta. Mas não cabe a nós. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Faça aquilo que é correto. Gui, tá aí já. Acordei. Na verdade, eu acho que essa questão das pessoas estarem muito presas ao ter faz com que cometam essas coisas, porque é o meu trabalho.
Eu estou pedindo oração sobre o meu trabalho. Então, assim, é algo legítimo, né? O meu trabalho. E eu acho que não só nessa questão de quem trabalha com vendas, que talvez seja um ambiente mais propício a você defraudar, né, os outros, mas em qualquer ambiente de trabalho, se você colocar a questão do trabalho acima de qualquer coisa, você vai cometer algo que deixa o outro numa situação ruim. E você pode estar fazendo alguma coisa, né? Eu trabalho num trabalho que não tem nada a ver com vendas, nem com... Mas eu tenho clientes que eu preciso atender, né? E, então, assim, às vezes você tem que dar uma informação para um pai que precisa ser dada. Né? Porque lá na frente aquela informação vai favorecer o filho dele, né? Na questão de aprendizagem e tudo mais. Se você retém essa informação, acredito também você está roubando, furtando, né? está tirando do pai a oportunidade de saber a verdade sobre seu filho. Por mais duro que seja, para um pai receber, de repente, um diagnóstico de um filho com algum problema, né? que precise de apoio. Mas, se a gente colocar o trabalho como algo que realmente é legítimo, mas se a gente colocar num patamar de que é o meu trabalho, o que eu posso fazer? Vai chegar o momento que a gente vai ter que fazer coisas erradas, né? Então, acho que a gente tem que colocar o trabalho no lugar dele, certo? Mas, assim, bem radical até o que eu vou dizer. Mas, se tiver que perder o trabalho para fazer o que é certo... Né? Mas é essa radicalidade que seja que precisa, essa nossa conduta. Né? Porque é muito fácil você cometer o erro colocando como é o meu trabalho, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer. Né? Então, assim, para o mundo é legítimo você fazer, porque é o seu trabalho, como é que você não vai fazer? Mas, perante Deus, a gente erra, né? Pode cometer um erro em nome do trabalho, colocando o trabalho à frente de todas as coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu gosto quando a gente leva essa aplicação para fora do ambiente financeiro, né? de riqueza, porque aí a gente consegue perceber a extensão do que é possível ser furtado do outro, né? Então, o teu exemplo traz disso, porque às vezes a gente se prende muito. Mas eu não tiro nada de um bem do outro, mas quantas coisas a gente pode roubar, né? Eu acho que a verdade é uma das coisas mais terríveis da gente roubar do outro. Mas eu não quero ferir o outro, eu não quero que ele fique chateado comigo. Se a verdade precisa ser dita, que ela seja proclamada, né? A gente tem que tomar, então, esse cuidado com aquilo que é ilegal, com aquilo que a gente faz que é tortuoso e que é contra a lei. Se você não sabia que era contra a lei e descobriu depois, vá lá e ajeite, vai lá e conserte, né? Vai lá e faça aquilo que é correto. Se você sabia já, não devia ter feito, mas ainda dá tempo, vai lá e se conserte, desfaça o negócio ou faça aquilo que precisa ser feito para ele ser legalizado. Cuidado com aqueles que vão imigrar, aqueles que querem viajar, gostam de viajar. Também se tornou uma prática comum e aceitável, mesmo entre cristãos, fazer uma imigração ilegal. Isso é viver na ilegalidade, né? Isso é ir para outro país e ficar ilegal. Antes de ontem, eu conversava com uma pessoa que contou de uma experiência, foi morar na Romênia e tal, e ela foi pelo trabalho dela. E essa moça foi pelo trabalho, só que quando chegou lá, a empresa teve complicações para conseguir liberar a documentação dela, e ela ficou 7 dias ilegais. Né? Ela tinha 90 dias, ela ficou 97 dias, ou seja, os 7 dias que ela passou até conseguir sair a documentação. Nesse caso, ela não teve responsabilidade, né? Então, eu quero que a gente faça esse tipo de distinção, porque eu não estou falando aqui de um preciosismo. Ela não tinha condição de controlar a situação. E não estava nem nas mãos dela fazer esse processo. Né? Aquilo que estava na mão dela, ela fez. Então, existem situações que você pode ser posto em ilegalidade sem o seu consentimento. Mas eu digo daquelas situações em que as pessoas sabem que vão chegar ilegais no país. Sabem que vão se manter ilegais por um determinado momento. Mas tem que ser assim. Se tem que ser assim, então todo mundo estaria ilegal que sai do país. Mas não é verdade. Tem muita gente que sai com a documentação correta e só sai quando a documentação está toda ajustada. Então faça isso. Mas vai demorar mais. Então espere. Se você precisa de algo ilícito para fazer aquilo, você está fora de tempo. Com certeza está fora de tempo. Então, muito cuidado com essa questão da ilegalidade. Dentro disso ainda de viver de maneira ilícita, a gente tomar cuidado para... se você vende alguma coisa, né? Se você vive de vendas, ou mesmo se você é aquela pessoa que resolveu fazer uma limpa em casa, vai fazer um desapego e daí anuncia lá no Mercado Livre, em ótimas condições. E aí está capenga o negócio, né?
vai vender um negócio que não funciona, ou maqueia, vai vender o carro e dá aquela maquiada. Já ouviu isso? Dá aquela maquiada nos defeitos do carro. Eu preciso vender logo. Põe um preço do carro ótimo, mas você sabe que ele não está ótimo. Se você sabe que ele não está bom, conte para a pessoa que você vai vender. Não está bom nisso, nisso e nisso, mas eu estou te vendendo por esse preço, que é o preço justo. Você é capaz de ser honesto dessa forma? E de não roubar do outro aquilo que não é seu? De não furtar do outro aquilo que não lhe pertence? A gente precisa ser honesto dessa forma também. Aqui ainda fala que dentro dos nossos deveres é o não se envolver com situações de ilegalidade e não ficar preso a essas situações com fianças, dívidas para o poder público, enfim, qualquer coisa. Até quando eu preparava, fiquei pensando assim, puxa vida, eu tinha um mau hábito. Eu não gosto de votar. Eu não gosto de votar. Eu acho que na minha vida eu votei em 2 eleições e eu já tenho vou fazer 32 anos esse ano. Porque eu não gostava de votar. Nas últimas eleições eu tenho sido mais caprichoso em relação a isso. Mas eu mudei para Curitiba em 2008 e eu fui transferir o meu título para o Paraná acho que quase 10 anos depois, talvez. Um pouquinho menos, uns 7 anos depois que eu mudei para cá. E aí o que acontece? Você leva uma multa se você não vai votar. E eu nem ia justificar. Nem ia justificar. E é sobre isso que ele está falando. É uma coisa pequena. Mas por que me envolver nisso? Eu tenho um direito a ser exercido, um dever também de cumprir com o voto, e minimamente me justificar o meu voto, eu não fui. Então eu me envolvi com uma coisa desnecessária. Tudo bem, a multa era acho que de R$4, é uma multa insignificante, mas não é uma questão do valor, é uma questão do princípio do coração. Veja o que eu estou falando, se você fizer os cálculos bem aí, eu já era quase pastor quando eu fiz isso, né? Então, todos nós estamos sujeitos, às vezes, a se envolver coisas por preguiça, por não gostar, eu não gosto de me envolver com isso. E até isso é uma coisa que a gente precisa ir pensando, né? Então, eu fui depois pensando, poxa, é um dever como cidadão, é um dever meu como cristão, participar da vida pública, participar dessa forma, é o mínimo que eu faço. E aí eu fui tentando ser mais caprichoso, então, nas últimas eleições, meu título está em dia, está tudo certinho, né? Voto perto de casa agora, mesmo depois que já mudei de casa recentemente. Então, a gente não precisa e não deve se envolver em questões como essa, onde a gente fica em dívida, em pendência com alguém, porque a gente está roubando, de alguma forma também, do outro isso. De quem que eu roubei? Roubei como cidadão do direito, do dever, aliás, de praticar o voto, de fazer parte da vida da minha cidade, do meu estado e do meu país, fazendo o voto. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e não se envolver com isso, né? E também não se envolver em situações onde você precisa dever fiança, pagar uma dívida que não é sua, ou fazer um empréstimo e não cumprir, como nós falamos. Enfim, situações em que você faz compromissos e fica pendente, principalmente em relação ao poder público e todas essas coisas, né? Então aí nós temos alguns princípios que estão dentro desses deveres, que é o princípio da fidelidade, nós falamos, da reparação, que é se nós devemos, se nós somos devedores de alguém, se nós estamos em alguma pendência, é ir lá e restituir, é ir até lá e consertar. Se nós fizemos um contrato mal feito, admitir e refazer o contrato, ou desfazer o negócio mal feito, a gente deve fazer a reparação daquilo que está errado, manter a sinceridade e a retidão. Com isso tudo, nós devemos cuidar, então, com o roubo e receptação de produtos roubados. Nós devemos tomar cuidado com coisas fraudulentas, com ações de fraude, né, que a gente sabe que são fraudadas, sabe que são erradas e aceita. Isso inclui lá o que eu falei da pirataria, tomar muito cuidado com isso. Cuidado com a trapaça, cuidado com não querer passar as pessoas para trás, com a enganação, por mais sutil que seja, por mais bem-humorada que possa parecer, não seja um trapaceiro. Não seja aquele que retém mercadorias roubadas, que retém coisas ilegais, que faz uso daquilo que você é, do poder que você tem, seja você uma autoridade onde você trabalha, seja você uma autoridade pública, seja você envolvido com política, seja você uma autoridade de um órgão específico, seja você um pastor, seja você um líder dentro da sua igreja. Não faça uso da sua posição para adquirir benefícios para si, para a sua família, para os seus amigos, né? Muito cuidado com isso, inclusive, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque é muito comum a gente falar assim, eu preciso fazer tal coisa, mas demora 15 dias para sair o documento X, lá, vou
sei lá, vou pedir uma carteira de identidade, eu preciso pedir minha identidade nova e vou pedir lá. Mas eu tenho um amigo que trabalha lá no órgão de identificação, vou ligar para ele agilizar para mim. Quem é você que é tão especial assim, né? Que não pode esperar o tempo que todo mundo espera? Então, a tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz mau uso daquilo que tem para poder ter benefício próprio. A gente gosta de fazer isso, né? Não, eu tenho um irmão da igreja que consegue. O Edson vai me livrar daquela multa, ele é policial rodoviário. Ele vai me ajudar com aquilo. Ele vai deixar minha muamba passar lá no Paraguai, porque a gente se conhece. Inclusive, irmãos, eu já passei por isso na minha família. Minha mãe trabalhou e se aposentou como funcionária pública, ela trabalhava no Ministério do Trabalho. E a gente passou por uma situação muito difícil uma vez, numa das igrejas que nós passamos, um irmão que tinha uma empresa e ele achava que ele podia fazer coisas ilegais, porque a minha mãe trabalhava no Ministério do Trabalho e ia ajudar ele a fazer vista grossa naquilo. Né? Ela não estava nem envolvida no setor de fiscalização que fazia isso, e mesmo que tivesse, ela não tinha essa obrigação, ela tinha obrigação com a verdade, né? E ele teve que pagar uma multa muito grande por conta de muitos, não todos os funcionários ilegais, todos os funcionários sem registro, todos os funcionários sem os direitos devidos. E ele ficou muito bravo com isso, inclusive ameaçou minha mãe de morte. Tivemos uma situação bem complicada, assim, uma situação bem conturbada. Porque tem gente que acredita que porque um irmãozinho da igreja está envolvido em determinada coisa, ele precisa me ajudar. Poxa, a gente não é irmão em Cristo, nós não somos a família da fé, somos corpo, né, assim bem ajustados, totalmente ligados. Tem que me ajudar, tem que me favorecer. Não tem que favorecer a verdade, favorecer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Irmãos, tem um ponto bem precioso para a gente ir encerrando, que é a ociosidade. Sabia que quando eu falei já sobre não cumprir o propósito, mas falei numa perspectiva em que você está fazendo outra coisa. Mas pessoas ociosas também são pessoas que furtam. Gente que não faz nada e devia estar fazendo, está furtando. Gente que tem idade para trabalhar, não está trabalhando, está furtando. Gente que tem idade para estudar, devia estar estudando, está furtando. Gente que vive às custas dos outros, gente que se folga, né? que é folgado, que não quer se responsabilizar pela sua vida, está furtando. Pessoas ociosas são pessoas que roubam de si mesmo e do outro. Roubam do outro porque acabam fazendo com que o outro tenha que fazer aquilo que ele não fez. Pessoas que são ociosas no seu trabalho. Tem gente que trabalha e é ocioso. Como? Sobrecarregando o seu colega com aquilo que era que você devia estar fazendo, com aquilo que você devia ter feito, com aquilo que era tarefa sua, que era parte do seu cargo, que era parte da sua função. Mas você é tão lento, preguiçoso, acomodado, que não faz. Você está furtando o tempo do outro e furtando de si mesmo também. Então, o cristão precisa ser um bom funcionário. O cristão precisa ser um funcionário exemplar, diligente, comprometido, trabalhar direito, ser produtivo. Aqueles que são improdutivos são ladrões, assaltantes, roubadores. Então, cuidado para não ser alguém ocioso, se você está trabalhando ou não. Não seja, acho que pior do que ser ocioso declarado é ser um ocioso trabalhando, né? Porque daí parece que você não está ocioso, mas você continua improdutivo. Tem gente que consegue permanecer improdutivo. Então não se trata de ter um emprego, mas de ter um trabalho, de trabalhar, de pôr a mão na massa, de não se negar a fazer aquilo que foi proposto, né? E também viver esbanjando, e viver de forma perdulária, comprando de maneira compulsiva, gastando de maneira indevida e vivendo de maneira exagerada. Por fim, aqui o último ponto mesmo, agora vou encerrar, né? A questão do dízimo. Eu deixei isso por último, não porque não era importante, mas é porque sempre que a gente fala de roubar, a pessoa fala, já vem o pastor falar de dízimo, já vem falar de dinheiro na igreja. A gente às vezes fica tão receoso de falar por causa da estigma que existe, de que a igreja só quer o dinheiro das pessoas, que às vezes a gente acaba sendo negligente, mas a gente precisa falar daquilo que é devido, daquilo que é da palavra, né? E o dízimo é bíblico. A oferta à casa do Senhor, o contribuir, o investir na casa de Deus é um preceito bíblico, porque a mordomia cristã, ou seja, o cuidado com aquilo que é de Deus,
É um preceito bíblico. Por que a gente chama de mordomia cristã? O que um mordomo faz? Hoje em dia não é muito comum as pessoas terem mordomos, né? Mas o que um mordomo fazia? Ele era um administrador da casa. Ele geria os bens do verdadeiro dono sem ser o dono. Nós somos mordomos de Deus. Nós gerimos os bens que não são nossos, são todos do Senhor, mas Ele confia as nossas mãos. E o que é o exercício do dízimo, da oferta? É devolver uma parte daquilo, tudo que Ele nos deu, para sustento da sua obra. Como um exercício não de pagamento, não como um compromisso de um boleto, não como uma dívida adquirida, mas como um exercício de adoração, gratidão e reconhecimento daquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor não pede que a gente deposite todo o nosso salário. Ele fala para a gente devolver uma parte daquilo que nós temos. E nós temos que fazer isso de maneira formal e repetida, né? Através do dízimo que você se compromete com a igreja que você frequenta, mas também ajudando o próximo, também ajudando aquele que necessita, também nós estamos servindo a causa de Cristo, fazendo isso. Então, se você ajuda o próximo, mas não investe na sua igreja, reveja o que você está vendo. Se você ajuda na sua igreja e fala, minhas mãos estão limpas, né? Lavei as minhas mãos, não preciso fazer mais nada, reveja também o seu coração. Ajude aquele que está necessitado, que passa por você no dia a dia. Seja responsável, se envolva com aquele que tem necessidade e ajude. Oportunidade não falta, inclusive na própria igreja. Oportunidades para a gente fazer isso não falta. As sociedades internas fazem isso de várias formas. Nós temos vários projetos que a gente apoia. E existem instituições espalhadas pela cidade que fazem isso de maneira responsável e que a gente pode se envolver e contribuir também. Quando a gente faz isso sempre apegado assim, não, mas eu já dei tanto. Não, mas eu já dei tudo isso para a igreja. Não, eu já estou ajudando lá. É porque a gente está apegado ao valor ainda. O que Deus trabalha no nosso coração. Então não sejamos também assaltantes dos necessitados. Se o recurso não é nosso e o Senhor manda a gente dar àqueles que necessitam, roubamos dos necessitados quando nós não fazemos isso. E a gente precisa investir na obra do Senhor, sermos fiéis também nos nossos dízimos. Quando a gente se torna membro da igreja, e dessa igreja especificamente, da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, nós fazemos esse compromisso de sustentar a casa de Deus. E tem muita gente que esquece disso. Se você aceitou, reconheceu que quer ser membro dessa igreja que o Senhor o colocou aqui, se comprometa com essa causa também financeiramente. E seja uma pessoa também que sustenta a casa de Deus com os recursos. A gente precisa dos recursos para fazer a manutenção do local, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, comprar o material bíblico, pagar os seus pastores, pagar a zeladora, pagar os funcionários. Tudo isso é necessário. Né? Não é vergonhoso para o pastor dizer que o seu sustento vem da igreja. Mas a gente precisa então fazer isso, né? Sustentar. Eu dependo, o meu sustento depende da fidelidade dos irmãos. Eu não dependo dos irmãos, é o Senhor que me sustenta. Né, ele vai mover o que for preciso para que nós tenhamos o sustento. Mas isso não quer dizer que você pode ser descompromissado com aquilo que o Senhor pediu de você, independente do meu salário. Independente se eu vou abrir mão de ganhar qualquer coisa da igreja ou não. A gente precisa investir na igreja, né? E contribuir com o trabalho de Deus. E não só por causa dos pastores, não só por causa dos funcionários, mas por causa da obra que é realizada. Se a igreja pode distribuir cestas básicas, se a igreja pode contribuir com o trabalho das sociedades, que contribuem com a nossa sociedade, né, como um todo, é porque existem irmãos fiéis que têm vindo aqui e depositado seus dízimos, as suas ofertas, como entendendo a sua responsabilidade diante do Senhor e como exercício de gratidão. Mas eu sempre digo que se você faz isso também com obrigação, com peso no coração, que solta o dízimo como se ele tivesse aqui 80 quilos, de tão difícil que é de largar esse dízimo aqui dentro, retém ele para você. O Senhor não precisa do seu dinheiro. O Senhor quer o seu coração. Deus quer o seu coração primeiro. E aí venha trazer o dinheiro, que não é seu, é dele. Porque daí você vem com outra disposição. Você vem com outra disposição. O Senhor não precisa. E também não traga dízimo de ilegalidade aqui. Não traga. Se você tem ganhado de forma ilícita o seu dinheiro, retenha ele para si. A casa do Senhor não precisa de dinheiro de contrabando, de dinheiro de tráfico, de dinheiro de roubo, de dinheiro ilícito, de usura, de lucro indevido. A casa de Deus não precisa disso. Ajuste a sua vida com o Senhor e traga o seu dízimo com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Né? A palavra do Senhor nos fala isso. Eu quero só ler aqui algumas participações que nós temos pelo YouTube, e aí a gente já vai caminhando para o nosso final. A irmã Carla diz, até aquilo que
é ser simples para mim, não é o contexto de ser simples que se vende por aí. A Marilza diz, sobre o que a Carla disse sobre o trabalho, eu creio que se você não ensinar ou passar seu conhecimento a outro, creio que estou furtando outro. Eu procuro ensinar todos os meus conhecimentos na empresa, mas tem pessoas que trabalham comigo que diz que eu não ensino, pois pode tomar o meu lugar. Veja que interessante o que a Marilza trouxe aqui, sobre você furtar do outro a informação, por medo de perder a sua posição, né? Isso é a típica desculpa do preguiçoso. Se eu fizer o outro crescer, eu vou ter que crescer também, aí eu perco o meu espaço, né? Tem duas coisas implicadas aqui, o reter a informação e o desespero pela ociosidade. Porque eu construí um lugar seguro, onde eu posso ser ocioso dentro desse espaço. Eu faço o básico, eu faço aquilo que precisa. Agora, se tiver alguém que se destaca, eu vou ter que correr atrás também. E tem gente que não quer correr atrás, está muito acomodada. Então, cuidado com isso também. É pecado também. A Carla ainda diz, pastor, trabalhei com seguros até bem pouco tempo. E não foi uma vez que tive situações que pessoas que eu sabia que eram da igreja, não da nossa, e em sinistros que ele não teria direito e queria que eu omitisse informações para ter os benefícios da seguradora. Veja uma situação bem prática e que pode acontecer comigo com você, não faça isso. Se você não tem direito, não busque pelo direito. Se você quer ter o direito, então tenha certeza que você conhece bem o contrato que você fez com a seguradora, para que quando você necessitar, você não precise mentir informações para obter vantagens que não são suas, né? E a Marilza aqui, por fim, comenta que ser dizimista é uma bênção. O irmão Eduardo mandou aqui, que está fazendo uma participação híbrida, né? Ele está ali sentadinho, mas aproveitou que eu estou olhando aqui e já mandou, né? Qual é a nossa esperança se nós somos todos ladrões? Boa pergunta. Qual é a nossa esperança se nós somos todos ladrões? Se a lei serve para mostrar a nossa insuficiência, ela também serve para mostrar a graça de Cristo. Muito bem lembrado, né? Não podemos encerrar assim. A Vitória fala para mim, às vezes você fala as coisas, você não fala a solução, fica muito pesado, né? Então, vamos falar da solução, acho que isso é importantíssimo. Em Cristo, nós podemos desfrutar de uma vida diferente dessa. Né? Se nós, a Bíblia fala também para nós, aquele que rouba, antes, que não roube mais, mas antes, trabalhe. Trabalhe. Então vá atrás daquilo que é justo, daquilo que é correto, não só pelo proceder, mas principalmente no coração. E só quem pode mudar o nosso coração daquilo que a gente se propõe a fazer de incorreto, para fazer a gente fazer coisas corretas, é o Espírito Santo de Deus. Para isso a gente precisa confessar a Deus como nosso Salvador, Jesus Cristo como nosso Redentor, e dizer, a minha vida só tem sentido e propósito nas mãos do Senhor. Ele é o único que pode me livrar dessa condição. Renda a sua vida a Jesus. Renda a sua vida por completo a Deus. Nós vamos fazer essa oração antes de nós terminarmos, perguntando para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça para que eu não seja um ladrão? Para que eu não seja um assaltante, para que eu não furte de mais ninguém, de forma alguma. Gui, você traz o microfone para a dona Clarice, por favor? Para que eu não seja uma pessoa, então, que tire do outro indevidamente. Mas que eu viva uma vida comprometida com o Senhor Jesus, para que eu viva uma vida debaixo da vontade de Deus, para que aquilo que é justo seja praticado no meu coração. Dona Clarice. Eu acho assim, se a gente rouba a Deus, é o maior roubo que a gente comete na vida. Porque a gente está roubando de uma pessoa que dá de tudo para a gente. Verdade. Somente a salvação, né? O principal, né? Porque se a gente é uma pessoa crente ou cristão, eu acho que ele tem que ser fiel. Fiel àquele que é fiel com ele. Então, eu acho que o maior roubo, eu acho que é essa daí. Veja que quem rouba, quem sente a necessidade de tirar do outro, é porque não confia naquele que dá todas as coisas. Né? A irmã Clarice falou uma coisa que é verdade, o Senhor dá tudo o que a gente precisa, tudo. E além disso, você já reparou a sua mesa de alimento? A Vitória orou uma vez assim, isso me chamou a atenção, e de vez em quando eu faço essa oração. Obrigado, Deus, por esse alimento, que não só tem um monte, mas eu pude escolher o que eu vou comer. A gente escolhe o que vai comer. Então Deus não dá o alimento, Ele dá o alimento em abundância, com opção. Né? Eu sei que nem todo mundo que passa por isso, eu sei que não é todo mundo que está nessa situação, mas eu creio que a maioria de nós aqui, para não dizer todos, estão numa condição hoje que podem dizer, o Senhor tem dado e dado muito. Às vezes a gente fala assim, esse mês está apertado. Mas está apertado por quê? Porque eu gastei só com coisa realmente necessária?
Ou porque eu tenho o conforto de ter um carro e aí eu preciso pagar a parcela do carro que é um pouquinho mais alta? Isso não é necessidade básica. Tem muita gente por aí que vive sem carro e vive bem. Não é? Então a gente pensa que está precisando das coisas e fala que está apertado, que está em dificuldade, quando não está de verdade. Está apertado, mas vestindo belas roupas. E eu não estou dizendo que isso é um problema, estou dizendo que Deus deu. Então a gente precisa ser grato. Então, como ser ingrato, como roubar de quem nos dá todas as coisas, né? E que nos deu, inclusive, a salvação, que é o bem mais rico e mais importante que nós temos. Saúde, Deus tem nos dado saúde. Aliás, que bem precioso no meio de um tempo que a gente vive, né? Estamos vivos aqui. O Senhor tem nos dado saúde. Tantas coisas que nós recebemos, que a gente não seja, então, ladrão mesmo, uns dos outros e nem das coisas do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e nós encerrarmos a nossa aula de hoje, pedindo a Deus para sondar o nosso coração, nos mostrar onde nós estamos roubando e nos ajudar a não roubar mais, mas vivemos uma vida reta e justa diante de Deus. Feche seus olhos e ore também aí no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, converse com Deus, peça ajuda a Ele, diga que você não quer ser mais um ladrão, peça para Ele te ajudar, converse com Deus, peça ajuda a Ele, diga que você não quer ser mais um ladrão, peça para Ele te ajudar, converse com Deus, peça ajuda a Ele, diga que você não quer ser mais um ladrão. Está dando eco aí. Te ajudar, converse com Deus, peça ajuda a Ele, diga que você não quer ser mais um ladrão. Está dando eco aí. Pronto? Obrigado. Vamos orar então? Deus bendito, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, reconhecendo, Deus, a nossa condição. Sabemos que aqui nessa vida não alcançaremos a perfeição, mas queremos persegui-la, Pai, com toda a nossa força, para honrar o Senhor e honrar o nome que nós carregamos de servos de Cristo, de filhos de Deus. Nós queremos viver de maneira justa, de maneira honesta, obedecendo às leis do nosso país, quando essas não ferirem a lei do nosso Deus. Nós queremos, ó Pai querido, fazer as coisas com retidão, abençoando a vida do outro e não roubando do outro aquilo que não é nosso. Seja no tempo, seja nos recursos, seja no conhecimento, nas informações, ou mesmo também nas finanças, Pai. Nós não queremos roubar, nem deles, nem do Senhor. Nos ajuda, nos mostra como fazer isso. Nós vamos cair ainda algumas vezes, mas pedimos que o Senhor nos ajude a levantar e retomar a caminhada, sempre mirando naquilo que é certo. Que as recaídas, as quedas não nos desanimem, mas nos lembrem que nós dependemos de Ti. Se temos caminhado até aqui em justiça e retidão nesse sentido, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que o Senhor nos conserve, então, de maneira justa e correta, para que a gente não caia, para que nós não façamos aquilo que é errado. Pai, nos ajuda a perceber onde nós temos roubado. Nos dá a sensibilidade, a atenção, um coração ensinável para nós enxergarmos aonde nós estamos roubando, para que nós não roubemos mais, não sejamos mais aqueles que furtam e que desobedecem à Tua lei e os Teus mandamentos. Pai, eu quero lembrar os meus irmãos, através dessa oração, e confirmar essa verdade diante do Senhor, que nada disso nos traz a salvação. Nós não estudamos os mandamentos para perseguir a salvação, não somos salvos pelas nossas boas obras, somos salvos pela graça de Jesus e gratuitamente. Mas o Senhor não nos deixa como nós estamos, o Senhor nos convida, nos leva, nos constrange pelo seu imenso amor a uma vida de justiça, retidão e obediência. E obrigado porque o Senhor nos oferece isso com tanta qualidade, tem propósitos tão maravilhosos para nós. Te louvamos por isso, queremos nos submeter a isso, ó Pai, a uma vida debaixo da Tua vontade e da justiça que o Senhor nos concede. Não para a salvação, mas por causa da nossa salvação em Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, alcança o nosso coração com a verdade, com a honestidade, com a fidelidade diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedindo a Sua bênção sobre esse dia em tudo que fizermos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, um bom domingo, nos vemos logo mais à noite, às 19 horas. Você está convidado a estar conosco também mais uma vez.